Antes tarde do que nunca, balanço do quarto trimestre de 2024 da Klabin, 33 bilhões de dívida líquida. Será que ainda vale a pena comprar essa ação? Isso é o que vamos responder no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já. Se não é inscrito, inscreva-se agora e bora lá sem enrolação. Aviso de sempre, conteúdo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Siga a sua estratégia, siga a sua carteira, que é como sempre falo, no longo prazo não é apenas uma carteira vencedora, mas existem várias. Bora lá. Então, mostrar um pouquinho para vocês a composição acionária da Klabin. Hoje nós temos negociando na bolsa Klabin 11, Klabin 3 e Klabin 4. A Klabin 11 é composta por uma ação ordinária Klabin 3 e 4 ações preferenciais Klabin 4. A Klabin 3 hoje tem 2 bilhões 289 milhões de papéis e a Klabin 4 tem 3 bilhões 889 milhões de papéis, totalizando 6 bi 179 milhões. Um detalhe, 1,84% das ações encontra-se em tesouraria, em free float 63,92%, Klabin Irmãos SA 19,33%, Boni 5,59%, T. Rowe Price 5,16% e a BlackRock 4,13%. Falando sobre o desempenho do quarto tri de 2024, 40% do volume de vendas veio da celulose, 33% do papel mercado e 28% das embalagens. As vendas totais foi 1 milhão de toneladas e o EBITDA ajustado por segmento do quarto tri de 2024, 1,8 bi, onde 56% foi de papéis e embalagens e 44% de celulose. Olhando na ótica anual, volume de vendas ainda, 37% do volume de vendas foi de celulose, 35% de papel e 28% de embalagens. As vendas totais foi de 3,8 milhão de toneladas e o EBITDA ajustado foi de 7,3 bi, onde 59% foi de papéis e embalagens e 41% de celulose. Olhando os resultados do quarto tri de 2024, a própria Klabin já coloca aqui, o resultado foi impulsionado pelo aumento do preço da celulose e craftliner, crescimento do volume de papéis e embalagens e desvalorização do real frente ao dólar. Perceba que na barra preenchida é o volume percentual que a Klabin vende para o mercado interno e na barra branca é o volume que a Klabin vende para o mercado externo. Então, por isso que a variação do dólar é importante para a Klabin, porque ela faz essa venda para o exterior. Então, olhando no volume de vendas, houve um aumento de 6%, a receita líquida um aumento de 17%, o EBITDA ajustado um aumento de 13,3% e a margem EBITDA desceu de 36% para 35%. Olhando na ótica anual, o volume de vendas aumentou 6%, a receita líquida 9%, o EBITDA ajustado 17% e a margem EBITDA de 35% para 37%. Deixei um disclaimer para vocês aqui, que a política de proventos da Klabin é baseada no EBITDA ajustado. Então, o alvo de dividendos seria em torno de 10% a 20% do EBITDA ajustado. Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho no EBITDA para saber quanto mais ou menos que a Klabin poderá gerar de dividendos no ano. Aqui começou a parte ruim da Klabin, os pontos de atenção, que é a dívida líquida e a alavancagem. A gente percebe que desde o terceiro tri de 2023, a dívida da Klabin vem aumentando, ela vem fazendo novos investimentos e hoje, olhando a alavancagem, ela encontra-se em 4,5. Para mim, são níveis alarmantes. Essa linha de 3,9 seria o valor da dívida líquida sobre o EBITDA em dólares, mas o que a gente pode olhar é em reais, que é de 4,5. E a dívida líquida hoje da Klabin gira em 33,3 bilhões. Para mim, é um nível de alavancagem muito alto. Não liga só um sinal amarelo não, pessoal. Para mim, liga um sinal vermelho. É uma empresa muito alavancada. Vocês vão ver nos próximos slides que mesmo no setor de papel e celulose, há outras empresas que aparentemente têm entregado resultados melhores que o da Klabin. Então perceba o cronograma de amortização da dívida. A maior parte da dívida da Klabin é em dólares. Perceba que na barra preenchida em roxo é moeda local e na barra branca é moeda estrangeira. Ou seja, pessoal, a maior parte da dívida da Klabin é em dólares. Em 2028, 2029 e 2031 vai ter uma alta amortização da dívida. Isso pode bater nos dividendos. Eu estou sempre de olho nela, mas não chega num preço atrativo. A dívida é muito alta, é muito rolo. E eu gosto de empresas que têm
maior facilidade no investimento, que você não precisa de fazer tanto malabarismo para poder acreditar nela, empresa sem endividamento ou com uma dívida muito baixa, que você tem previsibilidade, porque no final do dia, uma das coisas mais importantes para uma empresa é posição em caixa, é você ter caixa, é você não ter dívida. Se você não tem dívida, você tem tranquilidade para o horizonte. E a gente percebe que a maior parte da dívida da Klabin é em dólar. E veja, pessoal, num grande horizonte, infelizmente, a direção do dólar é a mesma, é sempre para cima. Num curto prazo você pode diminuir, pode baixar um pouco, de 2003 a 2009 baixou, depois de 2016 até 2019 também numa leve queda, mas quando a gente pega num horizonte grande, a direção do dólar é realmente para cima, infelizmente. O Capex da Klabin tem feito altos investimentos, em 2024 3,3 bi, seguindo a projeção da empresa, e para 2025 eles manterão esses 3,3 bi de investimento. Pagamento de proventos, entre dividendos e JCP, a Klabin pagou 1 bilhão 528 milhões, que deu 6,2% de dividendos. E como eu havia falado, a política de proventos, o alvo é entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. Aqui eu quis deixar o slide de tendência esperada pela Klabin nos pontos de celulose, papel e embalagens. Quem quiser dar um pause para poder olhar de uma forma mais minuciosa cada um dos braços da Klabin, a demanda, o volume de vendas e o preço. Aqui eu tirei uma parte da minha planilha. Perceba que o preço sobre valor patrimonial da Klabin atualmente encontra-se na média em 3,7. O preço sobre o lucro em média 12. O preço sobre o lucro projetado para 2025 fica em torno de 11. E o PL médio dos últimos 10 anos foi de 9. Ou seja, o PL atual e o projetado está acima do PL médio. Eu não me sinto confortável para investir nessa empresa. Acho que é muito enrolado. A dívida é muito alta, a alavancagem está muito alta. O dividendo até encontra-se num patamar levemente atrativo, mas é muito rolo para mim. E aqui um relatório do BTG, que eles conversaram com o CFO da Klabin nessa semana, e eles colocam: a nossa projeção de EBITDA de 8,6 bilhões parece totalmente viável e a gestão continua vendo fundamentos amplamente favoráveis, apesar do aumento da incerteza. Então, se a Klabin pagar 20% desse EBITDA de 8,6 bilhões, seria em torno de 7% de dividend yield, e se pagar 10%, seria em torno de 3,5%. E aqui mais um detalhe, a questão da alavancagem. A desalavancagem segue com prioridade para a Klabin. A empresa certamente continuará reduzindo sua alavancagem nos próximos 2 anos, com o ritmo dependendo de fatores externos, como o preço da celulose e o câmbio. Como eu havia falado, pessoal, o preço da celulose pode até melhorar, mas a tendência do câmbio normalmente é para cima, e isso pode bater na dívida da Klabin. Para 2025, a alavancagem deve ser suportada por um EBITDA LTM mais alto e pelo impacto de caixa do projeto Platô. Marcos reforçou que no longo prazo a empresa deve operar com níveis mais moderados de alavancagem, entre 2,5 e 3,5. Para mim, esse nível de alavancagem, que seria o confortável para a empresa, já é um nível de alavancagem alto. De 2,5 até 3, eu já ligo o sinal amarelo. E aqui um comparador de ações, para vocês verem as concorrentes da Klabin, a Suzano e a Irani. O preço sobre o lucro da Irani hoje encontra-se o melhor, de 5,9. O preço sobre valor patrimonial também. O ROI da Klabin está em 27,5, é o melhor, mas a Irani também está com um ROI interessante. Dividend yield da Irani 9,62, é o melhor também. O valor de mercado, o maior seria Suzano, mas não é algo que eu olho tanto. A margem líquida da Irani é a melhor, disparado, praticamente o dobro da Klabin. E perceba a dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a alavancagem das empresas. A Klabin 4,86, Suzano 3,19 e a Irani em 2,11. E o gráfico de receita sobre lucro? Percebam, pessoal, que desde 2021 a receita tem andado meio de lado na Klabin, não tem crescido tanto, e o lucro despencou. Em 2021 para 2022 houve uma leve alta e depois a margem de lucro despencou. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês um pouco do que foi a apresentação do quarto TRI de 2024 da Klabin. Não gosto muito dessa empresa, é muito rolo. Eu acho que existem negócios muito melhores, com preços muito mais atrativos e sem ficar fazendo muita tese, muito malabarismo para poder acreditar na tese. Então é isso. Peço para curtir e comentar o vídeo mais uma vez. Inscreva-se se não for inscrito e deixo aqui um grande abraço.